Clica aqui, gente, no chat para eu dar um espaço aqui para o Guilherme. Guilherme, eu estou explicando sobre o projeto. É um projeto assim que começou despretensiosamente, agora ele tem um objetivo, que é trazer temas, dividir esses temas em mini lives, e toda mini live ela é jogada no YouTube. No final da série vocês ganham um e-book. O e-book tá maravilhoso, gente. Quer dizer, eu sou suspeita para falar, né? Muito bem. O que a gente já tratou nessas lives? Já tratamos na linha da criatividade. Criatividade e emoção, música e criatividade, os hábitos favoráveis à criatividade, os mitos, né, que impedem a gente de ir para frente. Já vimos ambientes criativos, já vimos cocriação, que é a criação em grupo. Hoje o nosso tema é criatividade estruturada e criatividade intuitiva. Todos nós temos diversos recursos para criar. E hoje a gente vai tratar de dois caminhos: quando você cria pela intuição e quando você cria pela estruturação. Gente, eu queria muito colocar aqui para o Guilherme participar e falar e contar para a gente rapidamente como é que ele cria, se é pela intuição ou pela estruturação. O Guilherme, ele é um dos profissionais mais demandados no mercado quando se fala em música e criatividade, fora outros temas que ele também trabalha. Gente, eu vou tentar uma coisa aqui. Eu vou clicar aqui numa câmera para ver se o Guilherme entra. Vamos ver. Ih, deu certo não, gente. Entrar ao vivo. Pronto, deu certo. Gente, não deu certo, então eu vou seguindo. Mas eu vou aprender, tá, gente? Eu estou na fase de aprendizado. Oh, Uau! que delícia te Que ver, Guilherme! maravilha! Meu Deus, Que há honra quanto estar aqui. tempo, né? Nossa, muito tempo. Ô, Guilherme, hoje o nosso tema é criatividade intuitiva e criatividade estruturada. Aí eu queria Hum. que você contasse rapidamente, Guilherme, gente, é uma sumidade, viu? Eu sou sua fã. Não. Contasse rapidamente como é que surgem essas ideias malucas. É mais estruturado ou o negócio é mais na intuição? Conta pra gente, como é que surge isso na sua ideia? Eu acho que eu preciso começar a falar antes disso, agradecer esta figura maravilhosa Ah, é bom que, quando um é fã do que outro, né? mas, gente, vocês não sabem a generosidade, a bondade desta mulher. Há 26 anos atrás, esta figura me apresentou um mundo completamente novo, me deu uma oportunidade enorme, a qual a minha vida inteira eu vou ser grato a você. A vida inteira. A minha vida Que ótimo. inteira, Maria Rita, eu vou ser grata a você e todo e qualquer convite já é assim, vitalício, viu? Todo e qualquer convite. Mas vamos lá, Que ótimo. eu te amo muito, eu te amo muito, eu te respeito muito, tanto a pessoa que você é quanto a profissional que você é. Você me ensinou muito, muito, você me ensinou muita coisa, tá? Mas vamos lá, eu não quero tomar tempo porque, na verdade, esse aqui é o teu tempo. Maria Ah, Rita, mas hoje a live pode ir um pouquinho mais além dos 15 minutos, porque vale a pena. querida, Com a sua presença querida, brilhantando, né? Vamos lá, então. querida, Como é que você mas cria? Na então, intuição ou na estrutura? olha, por incrível que pareça, eu não sei se é possível, mas para mim eu crio das duas formas. Eu consigo criar. Vem, por exemplo, a ideia, vem surge num flow, surge a ideia, e muitas vezes eu não tenho como colocar essa ideia em prática. Vou te dar um exemplo. Eu imagino uma vaca voando. Eu não tenho estrutura hoje de fazer uma vaca voando. Eu guardo essa ideia. E com o decorrer do tempo, às vezes anos,
aparece a possibilidade de eu colocar uma vaca. Ainda não chegou essa possibilidade de botar a vaca Mas voando. está Ainda guardada a não, ainda ideia, não, né? ainda não. Mas, por exemplo, eu tenho uma atividade hoje que eu fabrico uma flauta de PVC em 5 minutos, na frente do público, né? Eu tenho aquela flauta que você me deu até Você hoje. tem? Então, aquele trabalho, ele surgiu há 15 anos atrás, Maria Rita, e público. Há 15 anos atrás, eu queria reproduzir a minha história. Eu comecei fabricando uma flauta de bambu, né? E eu queria reproduzir isso nos trabalhos, mostrar isso nos trabalhos. E aquilo ficou na minha cabeça, e daqui a pouco eu engavetava o projeto, mas esse início da ideia veio para mim. E Na naquela intuição época, mesmo, né? puramente intuição, né? A partir daí, eu vou construindo de como colocar isso em prática. Aí vem o racional, né? De como colocar em prática, de como materializar a coisa. E eu me lembro que naquela época eu não conhecia, por exemplo, a furadeira, a parafusadeira, a bateria. Era uma furadeira elétrica forte, quebrava canos e tudo mais. Até que surgiu uma ferramenta a qual Que eu conseguiria permitiu. materializar essa intuição, esse ponto. Então, para mim, na verdade, Maria Rita, foram as duas possibilidades. São as duas, tanto Tanto a racional, intuição. tanto intuitivo. Exato. Beleza. Gente, para quem está chegando agora, bem-vindos. Eu vou apresentar rapidamente o Guilherme Santiago. Ele é a sumidade no que se fala em música e criatividade. Ele está em congressos nacionais, internacionais, leva milhares de pessoas. E o bacana é que no final da apresentação dele, todos nós montamos uma sinfonia. Ele já participou dos três Copa Jog, né? Dos congressos nossos. E Dois. sempre é Dois. 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 Sempre a avaliação é Dois. 10, de cabo a rabo 10. Então, ele está aqui contando como é que ele cria. E hoje o nosso tema é criatividade intuitiva e criatividade estruturada. E ele nos compartilhou que ele começa com a intuição, né? Aquela ideia vem, e ele, às vezes, guarda e vai até ter a possibilidade de estruturar e colocar em prática. E aí, gente, eu vou agora falar para vocês como é que eu estruturo as minhas lives, porque a ideia veio porque eu tinha um tempo, assim, o que eu vou fazer? Ah, vou fazer live, só que eu não sabia fazer live. Então, eu comecei sem saber mesmo. Depois eu estruturei, então hoje eu tenho, as ideias vêm geralmente sugeridas por vocês, né? Então, foi sugerida, fala sobre criatividade, já que você fez esse mestrado em criatividade. Então, eu selecionei, primeiro passo, né, da estruturação. Eu não tive a ideia veio de vocês. Eu estruturei pegando todo o material que eu tinha e o que podia ser falado em uma live. Surgiram 9 temas. Mas esses 9 temas eu tinha que estruturar. Como é que eu vou apresentar esse tema? Então, eu dividi em 4 blocos. O primeiro bloco é esse que a gente está fazendo. É uma introdução ao tema, apresentar o projeto e tal. O segundo bloco é uma enquete que eu faço em todas as lives. Eu faço 10 perguntas de sim ou não para vocês entrarem no tema. O terceiro bloco, eu vou no assunto principal, tirando alguma dúvida, aprofundando um pouquinho, porque não dá para aprofundar muito. E o último bloco, geralmente, é um fechamento com um desafio para vocês. Ou eu dou uma ferramenta, eu dou um exemplo. Então, assim, eu estruturo as lives. Vocês veem que criatividade não é só aquela coisa, né, que você faz aleatoriamente. Aí eu vou às perguntas. Guilherme, se você quiser ir respondendo, você vai respondendo. As pessoas anotam, geralmente, no papelzinho. Querido. É só sim ou não, tá? Primeira pergunta. Tá. Quando você costuma ter uma ideia que vem assim do nada, enquanto você está caminhando, ou de repente você está no banho, ou quase dormindo, ou apreciando uma paisagem bacana? Então, a ideia vem sim ou não? Se quiser ir Sim. respondendo, sim. Então, o Guilherme Sim. é sim. Sim. Segunda pergunta. Quando você começa a criar, você
começa a criar assim, sem um plano definido, veio a ideia, você já começa a trabalhar nela? Sim ou não? Terceiro, você confia, quando vem uma ideia mais intuitiva, você confia na sua intuição, mesmo sem se explicar racionalmente de onde surgiu aquilo? Sabe? Não é uma Sim. coisa racional? 3 sims aí para o Guilherme. Você gosta de ambientes sensoriais para criar, por exemplo, música, uma luz mais quente, um aroma. Essas coisas estimulam a sua criatividade, sim ou não? Não. Ó, esse aí não é muita praia do Guilherme, né? 5. Você acredita que ideias boas surgem mais da emoção do que da razão? Sim. Então, 4 aí do Guilherme. Vamos lá. Vamos ver. Depois eu vou dar o consolidado, o que significa isso. Sexta pergunta. Antes de começar um projeto, você teve a ideia, antes de começar esse projeto, você organiza essas ideias por escrito, ou coloca etapas, ou usa um post-it, enfim, você registra essas ideias? Sim. 5, você já respondeu sim, né, Guilherme? Sim. Só uma pergunta. Você prefere criar seguindo métodos, técnicas ou algum modelo? Você tem um Não. método para criar? Não. Então, por enquanto, você tem 5 sim. Oitava pergunta. Quando você vai criar, você coloca um prazo, uma meta, um cronograma? Fala, tal dia tem que estar pronto. Sim ou não? Sim. Sim. De vez em quando você é obrigado a pôr meta, né? O É, cliente quer, você tem que eu ia entregar. dizer, eu ia dizer exatamente isso. Não é? Dá vontade de deixar ali, mas você tem que fazer. Vamos lá, nona pergunta, que é a penúltima. Quando você já tem a sua ideia estruturada, você costuma revisar, testar, ajustar, enfim, fazer uma validação antes de levar a cabo essa Sim. ideia? Sim. Sim. E por último, você acha que a criatividade pode ser ensinada? Pode ser desenvolvida por meio de ferramentas, de técnicas? Sim. Sim. Esse aí você ficou meio na Sim. dúvida, né? Mais ou menos, mais ou Não, menos. não, 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 não. Sim. Porque Certo. posso escrever duas palavrinhas? Claro, claro. Ensinada não, mas desenvolvida sim. Sim, sim. Talvez a palavra Né? melhor seja desenvolvida, né? Quando você comentou do ensinado, eu realmente eu fiquei na dúvida. Você Mas ficou na dúvida. desenvolvido, sim. Acho que eu usei uma palavra que não é muito adequada, não. Vamos trocar o ensinar Não, por desenvolver, tá, gente? Então, olha só. Agora você vai ver seu resultado. As perguntas de 1 a 5, se você respondeu sim a essas perguntas, elas traduzem a sua forma intuitiva de criar. Por exemplo, o Guilherme respondeu 4 sims para essas 5 perguntas, só uma que ficou de fora. E as perguntas de 6 a 10, elas representam a sua forma estruturada de criar. Como você também respondeu 4 uau. sims, bate muito com o que você falou. Você é uma pessoa que cria de forma intuitiva, estruturada, certo? Vamos, olha como que é interessante essas perguntas. Agora Incrível, vamos ver uma coisa. incrível. Eu vou dar algumas características para vocês do que é uma criatividade intuitiva. Primeira característica, ela surge espontaneamente. Ela não vem de uma necessidade. Ela vem como um insight, uma iluminação. Às vezes a necessidade está lá no seu inconsciente. E aí, naquele momento, né, que eu perguntei lá, que você está relaxado, está quase dormindo, vem uma ideia que você não buscou. Ela vem, tá? Ela vem por quê? Ela vem pela sua sensibilidade, né? Se você é uma pessoa sensível a gerar ideias, ela vem da sua experiência e do seu inconsciente,
certo? Então, essa é a maneira que as ideias intuitivas, elas aparecem. Ela, normalmente, é livre de julgamento. Quando você está sem freios, vamos falar assim, sem freios, o seu cérebro está aberto, geralmente essas ideias vêm. E ela pode ser feita também através de exercícios técnicos, como o brainwriting, que a gente viu na outra live. Hoje eu vou apresentar para vocês o escrita de fluxo, que é para desenvolver essa criatividade intuitiva. Tá? Então, intuição, lembra, intuição e espontaneidade vem lá do inconsciente. Agora, estruturação. Muita gente entrando, bem-vindos, minha gente. O tema hoje está interessante, a gente tem esse convidado bárbaro especial, né? A criatividade estruturada, o que acontece? Ela já é baseada em métodos, em técnicas, ela tem um objetivo específico. Então, necessariamente, você não tem que ter tido uma ideia intuitiva para você começar a criar. Você pode usar uma técnica, uma ferramenta da criatividade para poder resolver um problema seu, do dia a dia, certo? A característica principal é que você, na criatividade estruturada, você usa o seu racional, você analisa, você sintetiza, você expande, você faz conexões. Então, o seu lado esquerdo do cérebro, ele está ali sendo ativado em várias áreas para você chegar a uma entrega final que seja aquela que você imaginou. Tá? Então, você organiza ideias. Aí, como eu falei para vocês, como é que eu estruturo as minhas lives. E como é que surgiu? Primeiro surgiu uma ideia do nada, depois eu tive que estruturar, senão eu ia me perder aí nas lives e aí vocês não iam ter o benefício que vocês estão tendo, certo? Então, quando você consegue intuir e estruturar, é o momento que a sua entrega fica melhor. Por isso que você é brilhante, Guilherme, nas suas entregas. Você tem intuição, mas você estrutura, certo? E aí a gente tem aqui esse diferencial no profissional criativo. Porque, às vezes a gente acha que o criativo ele está só nas artes, quando vem uma inspiração e a pessoa pinta um quadro bacana, né? Mas a criatividade está em todo lugar, como a gente já viu nas outras lives. Exato. Não é isso? E hoje eu trouxe especialmente 2 ferramentas para vocês, para mostrar para vocês. Eu usei essa ferramenta quando eu saí da pandemia. O que aconteceu, gente? Eu só trabalhava no presencial, eu nem sabia mexer com internet, com tecnologia. Também. Veio a pandemia, Guilherme, eu tinha 100% de projetos vendidos, eu fiquei com 0%. Meu faturamento era X, eu fiquei com 0x. Eu fiquei desesperada. Até que você tem que sair da situação, então eu fui me preparar, né? E me preparei para entrar no mundo digital. Ainda não estou 100%, mas já estou melhorzinha, porque antes eu não sabia nem, eu usava a rede social para brincar. Fazer uma revisão rápida, vamos ver aqui a diferença da criatividade intuitiva e estrutural. Primeira coisa, a origem da intuitiva é a emoção, ela é súbita, ela é interna. E da estruturada, ela é racional e é metódica, certo? Qual que é o estímulo para nossa... Gente, eu estou num café, aqui é ótimo. Estou no café que chama... Esqueci. Rei do Mate. Rei do Mate. Então tem gente em volta. Agora chegou uma pessoa que eu posso pegar uma cadeira? Pode. É bem ao vivo, tá? Qual que é o estímulo para nossa criatividade intuitiva? O estímulo vem da inspiração. Já na estruturada, o estímulo é a técnica. Tá? É o problema que você tem que resolver. O processo da intuitiva é mais fluido. E o processo da estruturada, ela vem em etapas. Por exemplo, você pode pintar por impulso e, por exemplo, você precisa criar um curso ou criar uma apresentação musical, por exemplo, como o Guilherme faz. Qual que é a dificuldade da intuitiva? Pode trazer dificuldade. Dispersão. A gente deixa a imaginação embora e dispersa.
E a dificuldade de estar estruturado é você ficar muito rígido no processo, seguir muitas etapas, não deixar a sua imaginação embora. O potencial de uso de cada uma, intuitiva, é você ter insights originais, coisas que você não tinha pensado de forma estruturada. E na estruturada, o potencial de uso é você poder aplicar praticamente as suas ideias, tá? Então, eu vou dar para vocês duas ferramentas. Uma que eu vou falar o passo a passo, não precisa anotar, que vai estar no YouTube, aí depois vocês anotem. Que é a escrita de fluxo. Eu fiz até aqui um esqueminha para não pular etapas. Para que a escrita de fluxo serve? Serve para você desenvolver essa sua capacidade de ter ideias por intuição. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, escolhe um lugar tranquilo e pensa numa demanda sua. Pode ser uma demanda pessoal, uma demanda de trabalho e tal. Aí você pega uma folha de papel, define um tempo. 5 minutos eu vou escrever sobre isso, ou 10 minutos. E aí você pega um papel e uma caneta e começa a escrever o que der na sua ideia. Tá? Não é uma coisa pensada, não. Veio uma ideia, você vai pensando. Mesmo que chegue um momento, você fala assim, não sei o que escrever. Escreve lá, não sei o que escrever. Quando passar esses 10 minutos, você vai ver que sua folha de papel está cheia. Tem coisa que é bobagem, tem coisa que não é. Deixa ali. No momento que você tiver curiosidade, você vai pegar essa folha e vai ver se daquilo tudo que você escreveu, o que você pode aproveitar. Esse é o primeiro momento da estruturação de uma ideia. Certo? De um monte de bobajada que a gente escreveu, alguma coisa vai prestar. Aí eu vou contar para vocês como é que eu apliquei o Scamper, que é aquela técnica estruturada para você colocar a criatividade numa ideia que você precisa, uma demanda que você precisa resolver. Eu contei na questão da venda de cursos, né? Então eu apliquei o Scamper. Eu falei, gente, a única coisa que eu posso fazer é analisar essa situação. O que eu fiz? O Scamper, cada letra, né, da sigla significa uma coisa. Então, a primeira coisa que eu tinha que fazer era substituir a minha forma de trabalhar. Como é que eu substituí? Eu comecei era presencial, comecei a gravar aulas. Até tem algumas no YouTube gravadas. Aulas de 1 minuto, de 2 minutos, 3 minutos. Só que eu comecei a ver que aula gravada as pessoas não gostam, elas gostam do contato olho no olho. Então eu coloquei no Scamper, né, na S, substituir aulas gravadas por aulas ao vivo. Só que aulas pequenas, porque também ninguém tem tempo para ficar muito... Essa live, por exemplo, é enorme para quem tem pouco tempo. Então a primeira coisa que eu substituí foi isso. Depois eu tinha que combinar coisas. O que eu combinei? Eu combinei as aulas ao vivo com o modelo híbrido. Por exemplo, eu tenho uma parceria em Angola. A minha parceira lá, que é a Maria Locapa, ela é formada pela Escola MRG de Coaching por Competência. Então, agora, em agosto, a gente vai fazer um evento lá, onde ela vai estar ao vivo e eu vou estar no Zoom. Então, vai ser ao mesmo tempo que é online, ele é ao vivo. Isso aí já foi a partir do Scamper. Eu falei, eu tenho que combinar os recursos que eu tenho. Outra coisa que foi combinado também, eu gosto muito de jogos de empresa. Aí fui estudar gamificação e todos os projetos nossos são gamificados. Ou seja, você tem uma forma de pontuar a participação das pessoas e elas ganham alguma coisa. Então, a gente faz, por exemplo, um mapa estelar, que a pessoa vai ganhando estrelas na medida que ela cumpre alguns desafios. Todo curso nosso é gamificado. Eu combinei a minha expertise de jogos com uma forma de atrair o público. Outra coisa que eu fiz também, ali dentro desse campo, eu tive que adaptar algumas coisas. O que eu adaptei? A linguagem e o formato dos meus projetos, que era um projeto de 3 dias, 24 horas, não tem como fazer isso na internet. O nosso projeto maior tem 30 horas, mas ele é feito em 4 sábados, cada sábado um tema, que é uma formação internacional. Outra coisa que eu fiz também foi
trazer cases reais, porque como eu não tinha como ir até o cliente para apresentar o projeto, eu comecei a pedir às pessoas que já tinham feito cursos comigo no digital para poder dar o seu depoimento. Aí eu comecei a jogar no YouTube, nas redes sociais de um modo geral. Outra coisa que o Scamper também orienta é a gente propor outro uso. Por exemplo, eu faço hoje, e fazia também, mas antes eu só comecei fazendo curso online. Agora eu já tenho demandas específicas para a empresa. Vem alguém de uma empresa, de um RH, vê que está bacana aquele negócio, vou trazer isso para cá. Então, é um outro uso para um produto nosso, né? Outra coisa, gente, que eu fiz foi, antes de vender algum serviço, porque a gente também não pode ficar só na gratuidade. Eu montei alguns projetos bacanas, já aconteceram, e agora a gente está nesse Minutos de Competência. Por exemplo, terça na cabeça. Toda terça-feira eu fazia um workshop. Meu Deus, Inês Cousa, eu não acredito. Bem-vinda, Inês. Hoje só tem gente massa aqui, viu? Bem-vinda, Inês. Inês, eu estou aqui dando um exemplo de como eu usei o scanner para sair dos cursos presenciais para o digital. Então, eu já estou aqui no propor outro uso. Eu fiz o Terça na Cabeça, que eram workshops gratuitos de meia hora, às vezes até uma hora. Eu fiz a validação de novas ferramentas, convido pessoas e a pessoa recebe a ferramenta gratuitamente. São coisas que que eu não fazia antes, certo? Outra coisa que o Scamper também propõe é você eliminar o que está em excesso. O que eu eliminei? Excesso de teoria. Eu não tenho como trazer muita teoria, eu posso trazer informação, mas teoria vai no e-book. Então, cada curso meu tem um e-book anexo. Eu falo, gente, vocês vão aprofundar nesse tema lendo o e-book. Aí eu jogo um desafio, gamifico e premio a pessoa que aprofundou e trouxe para o tema. Outra coisa que eu fiz também, eu usava uma plataforma muito chata, não vou falar qual é, não. Eu descobri o Zoom. Gente, eu apaixonei com o Zoom. Aí eliminei a outra, passei para o Zoom. O Zoom tem essa interatividade, né? Muito bacana. E outra coisa que eu tive que fazer usando esse campo foi reorganizar a minha vida. Por exemplo, eu tive que reorganizar, eu até anotei aqui, como é que eu ia vender isso. Então, a primeira coisa é você tem que estar presente em todos os ambientes digitais. Eu, hoje em dia, estou trabalhando só no digital. Você tem que estar presente em todas as redes sociais, cada uma com a sua linguagem. Então, eu fiz um curso de como usar o LinkedIn como uma especialista em LinkedIn. Enfim, eu estou ainda aprendendo, né, a transitar nesse meio digital. Então, eu tive que me reorganizar. E agora o desafio final, gente, para vocês. Para a semana que vem, que é a última live desse tema, criatividade, eu vou pedir que vocês escolham entre as duas ferramentas que eu apresentei. Essa, que é a escrita de fluxo, que é aquela que você vai escrever sem freio, tá? Ou você pega essa mais estruturada, vai na internet, procura vídeos no YouTube. Para quem já conhece, ótimo. Epa.